Vamos ao debate com os partidos, com António Rodrigues do PSD, João Torres do PS e Ricardo Reis do Chega. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada por estarem connosco aqui na SIC Notícias. Ricardo Reis, boa tarde, bem-vindo. Tivemos aqui uma vitória clara de António José Seguro, com uma vitória expressiva. Em relação a André Ventura, e há pouco falava-se aqui nesta mesa de análise com comentadores que diziam que André Ventura não estava nos seus melhores dias ontem e que parecia até não estar a acreditar bem naquilo que estava a dizer. Como é que André Ventura, com este resultado, se quer apresentar e se afirma como o novo líder da direita? Bom, antes de mais começar por cumprimentá-la, cumprimento também o João e o António, todos aqueles que nos seguem lá em casa. Dizer que discordo dessa análise feita. Penso que André Ventura se demonstrou como sempre se demonstra, com confiança e com garra. Naturalmente, e começo desde já sem nenhum problema, por dar os parabéns a António José Seguro, que foi o vencedor da noite eleitoral. No entanto, e apesar de no dia de ontem André Ventura ter perdido a eleição presidencial, não há qualquer dúvida que André Ventura ontem venceu a direita. E se venceu a direita, o espaço à direita neste momento é por si liderado pelo Partido Chega, como aliás tinha ficado claro numa primeira volta, nesta segunda volta fica ainda mais óbvio e mais claro para todos. Como se tivemos tanta gente do espaço da direita a votar em Seguro? Bom, vamos então ver, porque o Chega tem um crescimento... Por um Portugal melhor. Bem-vindo ao canal onde a política fala direto ao povo. Aqui vais encontrar entrevistas exclusivas com políticos portugueses, debates construtivos e conversas sérias sobre os desafios reais que Portugal enfrenta. O nosso objetivo é simples: dar voz a quem tem o poder de mudar o país e responsabilizar quem não o faz. Sem filtros, sem edições tendenciosas, só a verdade. Por um Portugal mais justo, transparente e melhor para todos. Subscreve para não perderes nenhum episódio, porque um país melhor começa com uma conversa honesta. Sendo que o Almirante Gouveia Melo podia ali até conseguir agrupar algum voto mais à direita, e André Ventura foi de forma destacada aquele que venceu o espaço da direita. Depois conseguiu, nesta segunda volta, trazer para si votos de outros candidatos, permitindo um crescimento que hoje se fixa em 1.730.000 votos, sendo ainda de destacar que faltam alguns concelhos, algumas freguesias por votar, que irão votar na próxima semana, mas que deixa de uma forma clara que André Ventura lidera a direita, o Chega lidera a direita e que não há dúvida nenhuma que isso poderá configurar o panorama político português de uma outra forma a partir de agora e que fará e que dará, sem qualquer tipo de dúvida, o destaque à direita, a André Ventura e ao Chega. Tivemos Ventura a dizer que está no caminho para governar o país, mas ontem, e o resultado foi claro, os portugueses rejeitaram André Ventura para ser presidente. Por que razão é que iriam querer o Chega para governar? Bom, é uma ótima questão, até por uma coisa que nós enfrentámos, digamos assim, durante toda a campanha eleitoral. É que se nós formos analisar os números, o Chega consegue, neste caso André Ventura, através da sua candidatura presidencial, consegue um crescimento face às eleições legislativas, consegue um crescimento face à primeira volta e que vem, naturalmente, não apenas do eleitorado fixo que o Chega já tem, que é um eleitorado de pessoas que diziam, até por diferentes tipos de interpretação das eleições que seriam, que não votariam em André Ventura, por muito que votem em todas as eleições no Chega ou até mesmo no próprio André Ventura, porque queriam que André Ventura fosse Primeiro-Ministro e não Presidente da República. Então acredita que essa também possa ter sido uma decisão por parte dos eleitores do Chega? Pode ter sido uma decisão, não só dos eleitores do Chega, mas de outros eleitores que já, não aquele eleitorado fixo de há 2, 3 eleições atrás, mas aquele eleitorado que se calhar já tinha votado anteriormente e que hoje disse, não, eu quero mesmo André Ventura mas como Primeiro-Ministro. Aí teríamos eleitores do Chega a votar num socialista. Não, aí poderíamos ter também muitas pessoas a votar em branco ou até a não votar. Portanto, também é um motivo para a abstenção e foi algo que nós encontramos. E aqui me deixa claro que os portugueses também nos deixaram uma mensagem, que é, quando chegar o momento para existirem eleições legislativas, esperemos que daqui a bastante tempo, porque o país pede estabilidade, que teremos não só esta força que tivemos no dia de ontem, como também teremos... E o Chega será garante dessa estabilidade? Nós, em que sentido é que me faz a questão da estabilidade? Nós somos o garante da estabilidade
sempre que isso for... Ou seja, a estabilidade não pode ser a qualquer custo. Era isso que eu ia perguntar, até que ponto, não é? Sim, mas medida a medida. Aliás, o António Rodrigues está aqui e sabe perfeitamente. Já houve, inclusivamente, até em sede de primeira comissão, várias matérias em que o PSD negociou com o Chega. Depois desta campanha eleitoral, destas eleições, essa relação para chegar a acordos fica ou não beliscada entre o Chega e o PSD? É assim, sempre que existam temas em que o grande beneficiário seja o país, não há qualquer tipo de alteração. Nós estamos sempre disponíveis para dar passos em frente por tudo o que seja benéfico para o país. Portanto, essa campanha não mudou nada? Não, agora, acredito sim que da parte de Luís Montenegro tem que haver o entendimento daquela que é a realidade, que é, a partir de agora, o Chega e André Ventura lideram a direita e então a posição e a força negocial são também diferentes. O Chega vota favoravelmente a propostas que pensamos serem benéficas para o país, não negociamos com o Partido Socialista naturalmente. Da mesma forma que aprovamos propostas do Partido Social Democrata quando são benéficas para o país. Agora, uma coisa que é certa é quando chega o momento de aprovar um orçamento ou de deixar passar, no caso com uma abstenção, um orçamento que depois se vem dizer que é mau e um mau orçamento, aí sim o PS dá a mão ao PSD, aí sim de forma clara e não em matérias específicas que aí são benéficas para os portugueses. Não, vai-se dizer que é um mau orçamento e a seguir abstém-se para que o orçamento passe. Ricardo, para concluir este tema, para passarmos outra vez para as presidenciais. De forma muito rápida, acho que também nacionalidade e imigração negociar com o Partido Socialista, depois de todo o histórico dos últimos 8 anos, acho que aí também só o facto do PSD ter estado disposto a isso também mostrava algum desespero da vossa parte. Particular, a propósito das intempéries. Exatamente. E explique-me como é que o país, no seu conjunto, vai fazer esse esforço não de entrando, construção. Significa que qualquer um dos dois partidos vão sem a concordar connosco. necessidade de nós termos, naturalmente, mão de obra imigrante. Mas a proposta dizia especificamente isso, que pessoas com contrato de trabalho que viessem especificamente com contrato de trabalho para uma dada área, que sim, que poderiam entrar para trabalhar. Foi isso que ficou acordado. Aliás, foi isso que ficou acordado. O ministro dizer apenas que há uma coisa aqui risível, não é? Porque estamos a falar de um Partido Socialista que inicialmente altera a lei da nacionalidade, que de seguida cria a manifestação de interesse e logo após extingue o CEF. Portanto, estamos a falar do Partido Socialista que criou a sopa, o caldo perfeito para termos uma total desordem e uma dita bandalheira, como nós tantas vezes dizemos, mas que é a realidade, e aí sim o choque de realidade, em que Portugal se mergulhou nos últimos anos quando vocês estavam no governo. Portanto, eu posso criticar e critico o Partido Social Democrata e o governo porque acho que deviam ir mais além em muitas coisas. Mas uma coisa que não posso deixar de dizer é que não é admissível que se diga que o Partido Socialista fez alguma coisa de bom pela imigração em Portugal. Não fez. Prejudicou os portugueses e deixou o país inteiro mergulhado numa verdadeira Ricardo, vão ou não faltar imigrantes para reconstruir agora precisamos de ir um pouco mais atrás ainda. Precisamos de ver que tivemos um país durante anos que o que está em cima da mesa é exploração, é querer ir buscar imigrantes porque se paga. Mas esse discurso humanista nunca foi o discurso do Chega. Não, sempre foi o nosso discurso. Eu lamento imenso. Com tribunais a obrigar o seu candidato presidencial a ter de retirar outdoors com caráter discriminatório. Se vamos entrar pelos outdoors, eu também digo em que motivo é que aquilo era discriminatório. Desculpe, mas houve uma decisão judicial, respeite. Tudo bem, houve respeito e tirámos, e até inclusivamente tirámos e serviram inclusivamente esses mesmos cartazes para apoiar as pessoas que estavam neste momento em dificuldades. Do seu partido, mas do seu candidato. Começaram a falar de imigração, não era de todo o tema do debate desta tarde. Se quisermos, podemos voltar também às presidenciais. Deixem-me fazer uma última ronda sobre presidenciais. Até porque reside no Distrito de Leiria, desculpa. Sim, pode ter ido muitas vezes sozinho. Mas disse à comunicação social que tinha ido sozinho, que é uma coisa engraçada, que aí é uma publicidade de outra forma, mas pronto. Fazendo agora mais uma ronda sobre presidenciais, nós vamos ter André Ventura ter reuniões com António José Seguro, como Presidente da República, naturalmente, como todos os partidos. Depois desta campanha, como é que vai ser essa relação? No que diz respeito à relação de André Ventura com o Presidente da República e com o novo Presidente da República. Espera-se que seja naturalmente uma relação de cordialidade, de respeito pelas instituições e de respeito pelo país. Houve uma corrida eleitoral, António José Seguro venceu a corrida eleitoral, é Presidente da República eleito com essa necessidade. Portanto, acredito que seja, acima de tudo, da nossa parte pelo menos, sempre em prol de Portugal e dos portugueses. Ricardo, porque é que a conversa da treta?
Essa questão de cada voto foi um cravo nos valores democráticos é conversa puramente da treta. Não tem outra expressão, peço imensa desculpa, mas é conversa da treta, porque é dizer, no fundo, o que o João Torres está aqui a dizer é que 1.730.000 portugueses não votam pelos valores democráticos. Não, foi exatamente o que disse por outras palavras. Por outras palavras foi exatamente aquilo que disse. E, portanto, tenho aqui naturalmente que dizer que é conversa da treta e é desrespeitar quase 2 milhões, quase 2 milhões de eleitores que representam, sim, um voto de esperança numa mudança que o país necessita e que rompa com aqueles anos, com aqueles não foram, que falava há bocado, em que entravam, por exemplo, imigrantes em Barda, em Portugal, e que depois me vêm dizer precisamos de mais imigrantes, como estávamos a falar há bocado, para reconstruir o país. Então, e os quase 2 milhões que cá temos, quando inclusivamente tivemos o Tribunal de Contas há uns anos a dizer que cerca de 800.000 estiveram pelo menos um ano do ano de entrada sem sequer contribuir com 1 cêntimo para a Segurança Social, o que é feito destes 800.000? Onde é que estão a trabalhar? São esses que vão trabalhar ou vão continuar a viver à custa dos outros? Essa é que é a questão. Estejam disponíveis até em sede de Parlamento para